favor, para os nossos ouvintes. No próximo sábado, dia 18, como neste ano, dia 19, cai no domingo, dia 19 de março, dia de São José, a igreja transferiu a solenidade de São José para o dia 18. Então, em nossa paróquia, nós teremos a missa no sábado, ao meio-dia, na matriz Nossa Senhora Aparecida. Então, nós teremos a missa da solenidade de São José no sábado, ao meio-dia, na matriz Nossa Senhora Aparecida. Convidamos a todos para participar conosco. Recordo que toda sexta-feira, durante o período quaresmal, estamos fazendo a caminhada penitencial às 6 horas da manhã. E todas as quintas-feiras temos a missa às 7 horas da manhã na matriz. Nós, nas quintas-feiras, fazemos memória da instituição da Eucaristia, por isso estamos fazendo o dia votivo à Santa Eucaristia. E após a missa, a exposição do Santíssimo, durante todo o dia o Santíssimo fica exposto, às 16h30, encerramos o dia votivo com a bênção do Santíssimo Sacramento. Então, toda quinta-feira, às 7 horas, a missa, e durante todo o dia, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Estamos vendendo o Círio Pascal da família. Então, hoje está ali, na mesa do dízimo, o Círio Pascal da família. Nós estamos, nos últimos anos, incentivando as famílias que tenham em casa os símbolos da nossa fé, como a coroa de vento, agora na Páscoa o Círio Pascal da família. Então não deixe de adquirir o Círio Pascal da família, para que em família também celebremos a Páscoa de nosso Senhor. Então temos ali na mesa do dízimo o Círio da família no valor de R$20. Amanhã, aqui na comunidade, às 19h30, a reunião da equipe de liturgia. E nas quintas-feiras, aqui na comunidade, às 19h30, a viação. E no próximo domingo, a missa da caridade. Aqueles que puderem trazer um quilo de alimento não perecível. Ao término da celebração, saindo da igreja, vocês vão receber esse folhetim, que é uma preparação para a celebração da confissão. Então anotem na agenda de vocês, no dia 28 de março, será uma terça-feira, teremos em nossa paróquia a Noite da Misericórdia. Os padres, serão 17 padres que estarão na nossa paróquia para ouvir as confissões. Então nós vamos distribuir o folhetim para que todos possam se preparar para celebrar o sacramento da confissão. Primeiro, nós temos aqui os 4 passos para uma boa confissão. O primeiro passo, a contrição, que é o arrependimento. Para fazer uma boa confissão, eu preciso estar arrependido. Claro que arrependido você deve fazer um bom exame de consciência. E aqui nós temos um bom exame de consciência. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho pecado. Primeiro que a Escritura diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Nós temos pecado. Às vezes você não identifica o pecado porque a sua consciência não está bem informada. Se a nossa consciência não está bem informada, aquilo que é pecado, a gente relativiza dizendo que não é pecado. Quem diz o que é pecado? O que não é pecado é Deus. Por isso nós usamos os 10 mandamentos da lei de Deus. Então faça o exame de consciência, arrependido dos seus pecados, você vai então buscar a confissão, que é o segundo passo para a boa confissão. Na celebração do sacramento da confissão, o que você deve fazer? Você deve indicar os seus pecados. Não precisa contar a história do pecado. Padre, no ano de 1856, quando nasceu meu tataravô. Não precisa. Basta acusar o pecado. Dizer, eu cometi isso. Não precisa explicar. Se for necessário alguma explicação, é o sacerdote que pergunta ao penitente para que ele possa explicar se for necessário. Basta que você acuse o pecado. Eu cometi este pecado. Se for necessária alguma explicação, o sacerdote irá perguntar. O confessor é quem pergunta, pedindo então ao penitente alguma explicação para que ele possa entender melhor como se deu, ou enfim, o que de fato significa aquele pecado que você está confessando. Então, acusar diretamente o pecado. Não é ficar maquiando, é acusar diretamente o pecado
isso é suficiente. Acusar quais pecados? Todos os pecados dos quais você se lembra desde a última confissão. Se você já se confessou lá na minha primeira Eucaristia, quando eu confessei esse pecado, e agora eu vou confessar de novo. Não precisa. Se você já confessou, está arrependido, o perdão de Deus já aconteceu. Desde a última confissão é que você vai acusar os seus pecados. Então, a confissão. Depois, o terceiro passo, a satisfação, que é a penitência. Então, você deve reparar o mal que você causou, e muitas vezes reparamos o mal que nós causamos através da penitência. Então, uma oração, ou mesmo alguma orientação do confessor, que você terá que fazer para reparar o pecado, porque todo pecado é um mal que deve ser reparado. E por fim, o sacerdote, o quarto passo, dará a absolvição. Ok? Então, esses são os 4 passos. Depois aqui tem uma explicação o que é o exame de consciência, e na sequência tem o exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. Então, levem para casa, leiam com paciência, se preparem. Lembrando, aqueles que já estão há mais de um ano sem se confessar, já estão em pecado. Não devem nem receber a comunhão, precisam se confessar para receber a Santa Comunhão. Então se preparem. Muitas pessoas vêm quaresma, mais quaresma e não se confessam. Gente, se confesse, aproveite enquanto há tempo para se confessar, porque depois que morrer é um abraço pro chifrudo para cair no garfão do inimigo de Deus. Então, é melhor se confessar aqui do que passar desta vida e não entrar nas alegrias do céu, porque Deus está dando a nós a oportunidade de salvação. O sacramento da confissão é uma oportunidade de salvação. Se nós não estamos abraçando, somos nós que estamos recusando a salvação. Então a confissão é por excelência o lugar onde nós recebemos o perdão de Deus. Então leve, se prepare para que no dia 28 a nossa igreja esteja cheia de pecador, para que todo mundo saia santo pelo sacramento da confissão. Uma última orientação. Então a confissão começa às 19 horas, pontualmente às 19 horas, e a igreja, as portas da igreja serão fechadas às 21 horas. Eu vou ficar em casa primeiro assistindo o jornal, depois eu vou me confessar. Não, você corre risco de chegar na igreja e já não tem mais padre. Os padres chegam, atendem as pessoas que estão na igreja e vão embora. Se for 8h30, atendeu todo mundo que estava na igreja, os padres vão embora. Então, o quanto antes, vá à igreja para que você possa se confessar. E também, a confissão, a noite da misericórdia, não é noite para pedir conselho. Vou aproveitar que esse padre está aqui, tem uma dúvida, vou tirar a dúvida que eu tenho com ele sobre algum assunto da igreja. A confissão não é para isso, a noite da misericórdia não é para isso, é para confessar os pecados. Orientação espiritual, tirar dúvida, pedir orientação sobre isso, aquilo em outro momento. A confissão é para a confissão acusar os pecados. Então levem para casa, se preparem. Então aqueles que não se confessam há muitos anos, superem a vergonha. Vergonha é bom, significa que você não é um sem vergonha. Pior se não tivesse vergonha. Então busque a graça de Deus através do sacramento da confissão, tá bom? Para na hora da morte não cair de lambuja no garfão do inimigo de Deus. Então, vamos nos confessar, nos preparar para celebrar dignamente a Páscoa de Nosso Senhor.